Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou um dos monitores de infecto de vocês e hoje eu vou abordar um pouco sobre as hepatites virais agudas, trazendo de forma sucinta o que o professor geralmente costuma cobrar em prova, sem ser tão cansativo, tá certo? Bem, começando pela hepatite A. A hepatite A é uma infecção que ela comete geralmente crianças da faixa etária dos 5 aos 14 anos, justamente pelo seu modo de transmissão, né, que é transmissão fecal oral, então isso facilita a transmissão. Ela pode acontecer em homens que se relacionam com outros homens, tá certo? Há uma alta incidência em populações economicamente mais pobres, tá certo? Em regiões mais pobres. E uma coisa muito importante, ela não cronifica. Ou a pessoa fica curada da doença, ou ela vem a falecer, tá certo? Bem, aqui umas características gerais, né? O período de incubação é de 2 a 6 semanas, geralmente 3 semanas, tá certo? A fase prodrômica ou pré-ictérica, né, que antecede a icterícia, dura geralmente 3 a 10 dias. E ela é representada por aquelas sintomas bem inespecíficos que eu vou falar mais adiante. A fase ictérica ela acontece em apenas 1% das pessoas com hepatite A, que tem hepatite A, tá certo? Então, ela é rara de acontecer, né? Em comparação com a hepatite B, por exemplo, que acomete 1/3 da população que tem a infecção, né? Então, é bem maior. E a fase de convalescência, que é a fase que termina a icterícia, né? E a pessoa vem a se recuperar, tá certo? O período de transmissibilidade é de 14 a 21 dias antes dos primeiros sintomas e uma semana após o surgimento da icterícia, tá certo? E em adultos ela pode evoluir para quadros mais graves. Bem, as manifestações clínicas, né? A fase prodrômica ou pré-ictérica ela é composta de febre baixa, mal-estar, anorexia, cefaleia, astenia, náuseas, ou seja, sintomas bem inespecíficos. Então, nessa fase, não é possível você pensar com certeza se é hepatite A, tá certo? Aí vem a fase ictérica, que lembra mais algum problema relacionado ao fígado, né? Aí pode acontecer a icterícia, né? A fase ictérica, diminuição dos sintomas prodrômicos, então esses sintomas acima eles geralmente diminuem. Tem a hepatomegalia, né, com discretamente dolorosa, tá certo? Esplenomegalia pode acontecer nesses casos. A hipocolia ou acolia fecal, né, que é bem comum. Prurido cutâneo devido a essa bastante bilirrubina, né? E a colúria, tá certo? Bem, e como essa manifestação pode acontecer? Ela pode ser assintomática, então a criança nem percebe que teve a doença, passa despercebido. Ela pode ser oligoassintomática, só que anictérica, então tem apenas aqueles sintomas mais inespecíficos, uma coriza, uma diarreia, e aí se resolve, tá certo? Ela pode ter as fases direitinho, né, que é os pródromos, a icterícia, a convalescência, que como se fosse as hepatites geralmente tem essa, né, essa fase completa. Pode ter também a colestática, né, que pode ultrapassar até 3 meses e tem características semelhantes a uma obstrução biliar, então como se fosse uma pedra, um cálculo obstruindo lá os ductos biliares, tá certo? A recorrente, ela acontece após a recuperação do quadro clínico laboratorial, tá certo? E aí o paciente apresenta uma recaída da doença. A prolongada é quando se arrasta por mais de 6 meses, com a elevação das proteínas, das enzimas hepáticas, tá? TGO e TGP. E a fulminante, né, ela é bem mais rara, né? Ela comete 0,1% da população que tem hepatite A. E o início é bem rápido, né, progressivo, para insuficiência hepática decorrente da necrose, importante existência dos hematócitos, né?
E aí, nesse caso, tem que fazer transplante ou o paciente vai vir a falecer. Bem, os exames complementares. Um hemograma, né, hemogramazinho, que inicialmente tem uma leucopenia com neutropenia, linfopenia, e evolui para uma linfocitose, que é mais característica assim, de um quadro viral, né, que a gente pensa, linfocitose. O hepatograma, todas aquelas enzimas hepáticas, né, TJ, TGP, gama-GT e a fosfatase alcalina, tá certo? E as provas de função hepática, né, que é a albumina, o tempo de protrombina, o INR e as bilirrubinas. O TG e o TGP, geralmente, eles passam de 500, né, valores bem elevados, 10 vezes mais que o valor de referência, né, no comum, normal. A gama-GT e a fosfatase alcalina são elevadas, né, quando estão elevadas, elas sugerem, né, um componente colestático, né, obstrução lá dos ductos. As bilirrubinas, as custas de bilirrubina direta, tá certo? Acontece uma hiperbilirrubinemia direta. E pode pedir também um ultrassom de abdômen e uma TC de abdômen se pensar mais em quadro obstrutivo, tá certo? Enfim. E o diagnóstico definitivo da hepatite A, você vai pedir um anti-RAV ou anti-HAV. E aí, o IgM, ele está presente no soro a partir do segundo dia de doença. Então, bem previamente, você já pode diagnosticar a doença, tá certo? E o IgG, né, que é a fase mais, assim, de convalescência, quando está terminando a doença e a pessoa já está se recuperando, é que ele aparece, tá certo? Aqui é a forma, assim, o segmento de como acontece a infecção, né? O vírus ele pode estar presente nas fezes da segunda semana de exposição, tá certo? Antes mesmo da icterícia. Então ele vai eliminar os vírus pelas fezes antes dos sintomas até umas 2 semanas após os sintomas da icterícia, né? Então, pelas fezes, então justamente o modo de transmissão, né? Fecal, oral, tá certo? Contaminando os alimentos, tal. Enfim, o IgM ele aparece antes do IgG, né? Porque ele é uma hemoglobina da forma aguda, tá certo? E aí o IgG ele vai marcar essa resolução da doença, né? Vai aparecer lá para depois da 5ª semana de exposição, e aí ele vai marcar que a pessoa teve a doença. E uma coisa importante é que se você tem o IgG positivo, você não mais terá a hepatite A novamente, tá? Então ela fica curada e não venha desenvolver a doença novamente, tá certo? Diferente de outras doenças que a gente vai ver. A prevenção, a gente vai garantir a transmissão, que a transmissão fecal oral não aconteça. Então, medidas de higiene, né? Cuidados com os alimentos, tá certo? Imunização, ela vai acontecer na criancinha com 1 ano e 3 meses, né? Tá lá no calendário de vacinas, tá certo? E também, né, que as pessoas que não foram ser vacinadas, homens que se relacionam com homens, é importante a vacinação, tá certo? A imunização ativa. O tratamento, esse aqui é o tratamento bem de forma geral de todas as hepatites, serve para hepatite A também. Repouso, né, a normalização das aminotransferases, uma dieta pobre em gordura, evitar bebidas alcoólicas, né, drogas que passam pela metabolização hepática, né, antihistamínicos e colestiramina podem ser usados para essa questão do prurido intenso, tá certo? O uso da vitamina K, ele é indicado quando tem uma
uma atividade de protrombina menor que 70%, tá certo? E o transplante hepático, naqueles casos que necessitam, né, hepatite fulminante, por exemplo. Aí, continuando aqui, eu vou falar logo da E, porque ela é muito parecida com a A, tá certo? A transmissão também é fecal oral, ela é aguda, autolimitada também. Ela pode cronificar, diferente da hepatite A, aqui é um ponto diferente. A hepatite E pode cronificar nos pacientes imunossuprimidos, na hepatite A não. E geralmente ela comete mais uma faixa etária diferente, né, dos 15 a 40 anos. Uma complicação comum é na hepatite fulminante em gestantes, né, com a mortalidade bastante elevada. Outras características gerais é que elas acometem, são responsáveis por 3% das mortes, né, pelos vírus das hepatites. Tá certo? Surtos na China, aconteceram, né, surtos na China, no Oriente Médio e no Norte da África, né? O México também é um dos países daqui das Américas que é comum a hepatite E. Usualmente grande contaminação com fezes, né? Então necessita de alta contaminação para desenvolver a doença. E no Brasil, aqui aconteceu um caso em Santos, mas que não vieram assim a se tornar tão importantes, né? No Brasil essa doença quase não existe. E foram encontrados, né, anticorpos em suínos e em outros animais também. A prevenção é bem semelhante com a hepatite A, que é garantir medidas de higiene, cuidados, lavagem das mãos e tal. E aqui no Brasil não tem a vacina porque não é a doença que acomete o Brasil, tá certo? E o tratamento é semelhante a todo aquele tratamento, né? Repouso e tal, não sei o quê. E também diminuir a imunossupressão nos pacientes que usam tacrolimus, tá certo? Então, usa essa medicação, então vamos diminuir a imunossupressão. O interferon é utilizado nas formas crônicas da hepatite E, tá certo? E o transplante de fígado naquelas formas fulminantes, né? Que o fígado foi totalmente destruído e aí precisa de um novo órgão. Bem, falando agora um pouco sobre a hepatite B. Né? A hepatite B é o único vírus hepatotrófico, né, constituído por DNA. Todos os outros são RNA. No Brasil, acomete com maior frequência a Amazônia, tá certo? A transmissão ela pode ser vertical, sexual, percutânea, transfusão, né, que é mais rara, transplante de órgãos, né, perfuro-cortantes, tatuagens, enfim, várias formas. Ela tem um potencial de cronificação, né, diferente da hepatite A, que não cronifica, é importante enfatizar isso. E não se pode falar em cura para o vírus da hepatite B. Então, uma vez com a doença, a gente não pode falar em cura, tá certo? Isso é importante, porque o vírus pode vir a reativar. Bem, falando um pouquinho agora sobre os antígenos e proteínas virais da hepatite B, nós temos o HBsAg, né, que é um antígeno da superfície, é uma proteína do envelope viral, tá certo? É importante relacionar o S com o S, tá? O S de superfície. O HBsAg é um antígeno do capsídeo, tá certo? Que é um antígeno interno do vírus. E o HBeAg é uma proteína não estrutural, então não é relacionada à superfície, internamente ao vírus, né? É uma proteína secretada, tá certo? E ela está relacionada com a replicação viral. Quando ela está elevada, assim, quer dizer que o vírus está se replicando, tá certo? E os anticorpos contra o vírus, né? Tem o HBs, o anti-HBs, tá certo? Que ele surge tardiamente na fase de convalescência. Então, quando a pessoa tá melhorando da doença, assim, tá vindo, não para cura, para resolução. Até coloquei aqui, resolução versus cura, tá certo? A pessoa com hepatite B, a
a resolução e não a cura, tá certo? Porque o vírus, em determinadas situações, podem vir a reativar. Então, o anti-HBS, ele vai surgir nessa fase de convalescência, tá certo? O anti-HBC IgM, ele marca a infecção recente, tá? Então, a infecção mais aguda. O anti-HBG, o anti-HBC IgG, ele está relacionado com uma pessoa que teve contato prévio com o vírus, que pode ter se recuperado, tá? Houve a resolução, ou então cronificou. Então, se você tem o anti-HBC IgG presente, é uma dessas duas opções. Lembrando que quem se vacinou não tem o anti-HBC, nem IgM, nem muito menos IgG, tá certo? E o anti-HBE, que indica a queda da multiplicação viral. Então, se ele surge é porque está diminuindo a replicação viral, tá certo? Bem, como é que é a história natural da hepatite B? Tem um período de incubação entre 2 e 6 semanas, né? Média 70 dias. E aí vai aparecer o HBsAg, né? Que vai marcar realmente a doença, se tem a doença. Aí, se ele é uma forma crônica ou aguda, vai variar com os outros anticorpos, tá certo? Então, se tem o período dos sintomas, vai acontecer o aparecimento do anti-HBC IgM, né? Primeiro aparece o anti-HBC IgM, aqui lá, como mostra aqui no mapinha, no gráfico. Entre 4 e 8 semanas aparece o anti-HBC IgM, tá certo? O anti-HBS ele aparece antes da 4ª semana. E aí, o período de convalescença ele vai ser marcado pela queda do anti-HBsAg, né, ele caindo aqui. Vai surgir o anti-HBs, né, que vai marcar realmente a resolução, tá certo? Não a cura, tá? A resolução do quadro. E aí você não vai cronificar. Caso o anti-HBsAg não caia até a 24ª semana, né? Então, ou seja, 6 meses, né, aproximadamente, aí a doença vai se tornar crônica, tá certo? Não vai ser mais uma hepatite B aguda. Em a fase de convalescência ela é marcada pela queda progressiva, né, no anti-HBsAg, do HBsAg, e a redução, né, da icterícia, queda do TGO-TGP e dos sintomas sistêmicos. Então, a pessoa está melhorando. É muito importante saber esse jogo aqui de anti-HBs, HBs, a gente vai treinar aqui mais adiante. E aqui a gente vai fazer a interpretação dos resultados, tá certo? Se uma pessoa ela tem tudo não reagente, ela quer dizer que ela é susceptível ao vírus, tá certo? Isso aqui não significa que ela nunca foi vacinada. Pode ser que ela tenha sido vacinada e ela não soroconverteu. Isso acontece em 5% das pessoas que recebem a vacina. Então, ela pode ter sido vacinada e mesmo assim não apareceu o anti-HBs, tá certo? Então, ela vai ser susceptível. Quem teve quem se infectou com o vírus e houve a resolução, né? Vai ter o HBsAg não reagente, tá certo? Então ele não vai estar com o vírus ativo no momento, tá certo? Então não está com a doença no momento. O anti-HBC total vai estar presente porque ele teve contato com o vírus, tá certo? E o anti-HBs vai ser reagente porque ele, nesse momento ele está imune ao vírus, tá certo? Mas lembre-se que isso aqui não representa a cura. Em outros momentos, uma queda da imunossupressão, uma imunossupressão pode vir a desencadear o reaparecimento do vírus, tá certo? Ele fica lá só esperando um momento.
O HBS AG e o anti-HBC total não estão presentes, né, em quem se vacinou contra a hepatite B, tá certo? Então, aqui nesse caso, 95% da população que é vacinada vai ficar com essa marcação aqui, tá certo? O anti-HBC total vai ser não reagente, porque ele nunca teve contato com o vírus, apenas teve contato com o HBsAg, tá certo? E aí ele vai produzir o anti-HBs e vai estar imune. E quem está com a infecção presente no momento, né, vai ter o antígeno de superfície, né, que é o HBs, vai ter o anti-HBs total, né, que é, a depender, pode ser o IgM, o IgG ou os dois, né, e se for IgM, a gente pensa, se for apenas IgM, a gente pensa numa infecção mais aguda, né, recente, menos de 6 meses. E se for uma infecção com o IgM negativo e o IgG positivo, a gente pensa em algo mais crônico, tá certo? É importante diferenciar isso. O professor gosta desse jogo dessa interpretação sorológica, tá certo? Ele gosta dessa o anti-HBC IgM positivo, anti-HBC. Então, prestem bem atenção nisso aqui, tá certo? E o anti-HBs vai estar não reagente, né? Porque a pessoa está com a infecção em curso, tá certo? O tratamento, ele pode ser feito com tenofovir, 300 mg por dia, nos pacientes com hepatite B aguda grave, né? Ou seja, ter alguma coagulopatia ou icterícia por mais de 14 dias, né? Que geralmente a pessoa melhora. Se ela está presente por mais de 14 dias da icterícia, é porque realmente está vindo, não está havendo a melhora, né? E aí pode ser utilizada a medicação. E nem todo portador crônico ele tem indicação para o tratamento, tá certo? Porque são vários critérios para iniciar tratamento no portador crônico, né? Varia com carga viral, sintomas, se ele faz uso se tem um quadro de imunossupressão, tá certo? Então, eu não coloquei aqui porque o professor geralmente não costuma cobrar isso, ele cobra mais infecção aguda, tá certo? Mas, enfim, então nem todo mundo vai ser tratado, tá certo? E a prevenção, né? A prevenção tem a vacina, é o HBsAg recombinante, né? Então, por isso que na pessoa com vacina vai estar presente apenas o anti-HBs, tá certo? E após 3 doses, ele é positivo em 95%, né? Então, o anti-HBs vai estar presente em 95% dos casos. Aqueles 5% que eu falei que não soroconvertem ficam susceptíveis à doença, tá certo? E a imunoglobulina, ela é usada mais naqueles casos em pacientes que não soroconverteram, né? Então, não sabem se foi vacinado ou não. Então, houve a exposição e aí pode ser utilizada a imunoglobulina, tá certo? E também utilizar também nos recém-nascidos de mães com HBsAg reagente, tá certo? Bem, e agora um pouco sobre a hepatite D, né? Ela é causada por um vírus que depende de outro para se infectar, tá certo? Então, o vírus da hepatite D está presente junto com o vírus da hepatite B, tá certo? E aí, internamente é um antígeno único, né? Um antígeno delta. A síntese do vírus da hepatite D ocorre devido à presença do vírus, então meio que ocorre uma supressão temporária da síntese das proteínas do vírus da hepatite B, enquanto o vírus da hepatite D está se replicando, tá certo? E a transmissão
ela é muito semelhante ao vírus da hepatite B, né? Exposição percutânea, uso de drogas, exposição, contato sexual, exposição de mucosa, tá certo? E aí, pode acontecer duas coisas. Já que ele depende do vírus da hepatite B, ele pode, os dois se co-infectarem, né? Co-infecção, que ocorre quando a pessoa se contamina com os dois ao mesmo tempo, tanto com o vírus da infecção da hepatite B quanto da hepatite D, tá certo? E é uma doença severa aguda, né? E tem baixo risco de infecção crônica, então tem baixo risco de cronificar quando acontece os dois juntos, na co-infecção. E a superinfecção é quando o paciente, a pessoa, o indivíduo já é portador do vírus da hepatite B e aí ele é acometido pelo vírus da hepatite D, tá certo? Então, pode se apresentar como hepatite aguda, né? Porque ele está tendo uma nova hepatite, né? Agora a D, e pode se apresentar como hepatite aguda. Usualmente, desenvolve a hepatite D crônica, né? Quase 80% dos pacientes. E tem um alto risco de doença crônica severa, tá certo? Então, é importante diferenciar com a infecção e de superinfecção. Com a infecção é quando é acometido pelas duas ao mesmo tempo, e a superinfecção é quando já tem a hepatite B e aí desenvolve, se contamina com a hepatite D. O diagnóstico, né, é o anticorpos IgM antidelta no soro, né, o anti-HDV, IgG tardiamente, né, evolução da doença, né, vai aparecer. O antígeno delta no soro ou no fígado também, na biópsia, né. E o HDV RNA, isso aqui é para calcular a carga viral do vírus, tá certo? D. A prevenção a profilaxia do vírus da hepatite B, você já se previne do D, então vacinação é muito importante, né? Da hepatite B, e aí não tem o risco de vir a desenvolver a D. E na superinfecção, se você já tem o vírus da hepatite B, ter todas aquelas medidas de educação para reduzir o comportamento comportamento de risco, né? Porque a forma de transmissão é semelhante. Então, se prevenindo de um, se prevenindo do outro. E por fim, a hepatite C. Né? A hepatite C, ela cronifica 80% dos infectados, tá certo? Ou seja, 20% dos quadros agudos se curam. E aqui a gente pode falar de cura, tá? Aqui realmente o paciente se cura, diferente da hepatite B, tá? A transmissão ela pode acontecer semelhante da hepatite B, né? Por usuário de drogas injetáveis, contato sexual, transplantados e transfusionados antes de 1993, né? Que não tinham os cuidados para receber a transfusão de sangue, né? Muitos pacientes que receberam sangue antes dessa data foram cometidos, né, por hepatite C, tá certo? Contratou familiares, perfuro cortantes, né, alicates, tesouras, escova de dente, tudo isso pode vir a transmitir a doença, né? E via parenteral em profissionais de saúde, tá certo? Bem, o diagnóstico ele pode ser feito, né, com anticorpos anti-HCV, né, tanto pelo teste rápido quanto pela ELISA, tá? É importante salientar que o exame de triagem não fecha diagnóstico de doença infecção crônica, tá certo? Então, se a pessoa fez um teste rápido lá e deu positivo, ela pode estar entre as 20% que curaram ou as 80% que cronificaram, tá? E aí, nesses casos, quando der positivo, né, o anticorpo anti-HCV,
você vai ter que fazer a carga viral para saber como é que está essa carga viral, tá certo? O tratamento ele pode ser feito para diminuir, né, o risco da hepatite crônica, tá? Nem toda hepatite C ela precisa tratar, vou mostrar aqui um fluxogramazinho dos casos que necessitam tratamento, tá? A genotipagem é importante para a indicação do tratamento específico, ou seja, que um exemplo aqui de tratamento que pode ser feito é o sofosbuvir junto com o declatasvir, tá certo? Esse aqui é um dos tratamentos, mas existem outros também, a depender da genotipagem. São curiosidades, né? O agudo geralmente trata por 8 semanas e a crônica trata por 12 semanas. Bem, e aqui é o fluxograma para ver se a gente vai indicar tratamento ou não na hepatite C, tá certo? Isso aqui é muito importante saber decoradinho, porque o professor adora cobrar isso aqui, tanto nas provas teóricas, quanto na prova prática, que é realizada no final do semestre, né? Que geralmente ele bota lá um monte de resultado e pede para você avaliar se a pessoa tem hepatite C, se é crônica, se indica tratamento, enfim. Aqui é bem simples. A gente vai fazer o teste rápido, faz uma ELISA lá e identificou que a pessoa tem ou teve hepatite C. Aí o que a gente faz? Faz a carga viral. Beleza, deu lá um valor. 4 semanas após, você vai repetir essa carga viral, né? Que é o HCV-RNA. Você repete. Se houve uma redução de menor que 2 log de 10, relacionado em relação à carga viral anterior, então quer dizer que está demorando para reduzir. Então a gente já vai partir para o tratamento, já vai indicar tratamento, porque corre o risco de cronificar. Se a redução do valor foi maior que 2 log de 10, então quer dizer que o organismo está respondendo, então vamos deixar aí, vamos deixar indo. E a pessoa vai repetir novamente essa carga viral daqui a 8 semanas. Então ela faz com 4, aí 8 semanas após, na 12ª semana, ela faz novamente a carga viral, tá certo? Se essa carga viral negativou, a gente vai acompanhar na 24ª e na 48ª semana para ver e confirmar a cura, tá certo? Vai acompanhar porque provavelmente esse aqui deu negativo, esses valores aqui também vão dar negativos. Se a carga viral 12 semanas após a primeira carga viral ainda está positiva, então a gente vai fazer o tratamento, porque é sinal que o corpo não está respondendo bem e essa pessoa pode ter um risco maior de cronificar, tá certo? Então o tratamento vai seguir algo bem simples, é só perceber se está diminuindo ou não, tá certo? A carga viral. E a prevenção, né? A prevenção é semelhante a hepatite B, hepatite D, né? Todas aquelas relacionadas ao cuidado, né? Na transfusão, cuidado nos doadores, né? Modificação de comportamentos de alto risco, preocupação com sangue, líquidos corporais, né? Todos aqueles cuidados, né? Tatuagem, tudo isso aí pode transmitir matérias perfluorocortantes, tá certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo, tá certo? Basicamente, a questão que os professores cobram é mais isso de examinar ali a sorologia, né? A questão do diagnóstico também, tá certo? E a gente vai se falando aí. Valeu e até mais.